A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre as leis de diretrizes orçamentárias, mas você sabe para que exatamente elas servem? Essa é uma das principais legislações que define o destino de recursos públicos em um curto período de tempo, curto prazo de tempo. Por isso, o impacto na sociedade, é importante a gente saber tudo sobre a LDO, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, a sua vigência, a sua finalidade, as suas definições. Como eu estava dizendo a vocês, a LDO ela reúne detalhes sobre os recursos públicos de um curto período de tempo, curto prazo de tempo, definindo para ações de um ano seguinte. A LDO é construída com base no orçamento do ano anterior, que serve para a base de elaboração de projeto de lei de diretrizes orçamentárias vigente e aprovação do Senado. O projeto é uma primeira versão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entregue ao Congresso Nacional para apreciação no primeiro semestre, de cada ano, a fim de garantir as diretrizes que sejam discutidas e sancionadas até o meio do ano. Para melhor entender, vamos voltar alguns passos e falar sobre o planejamento da União, regido pela Constituição de 1988. O artigo 165 da Constituição prevê 3 leis de iniciativa do Poder Executivo para regular o uso dos recursos públicos. São elas o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Planejamento. Em outras palavras, o planejamento parte de ações de médio prazo, que formam o Plano Plurianual, instrumento que apontam as grandes prioridades nacionais e regionais num período de 4 anos. No entanto, esse plano precisa ser reavaliado a cada ano, considerando o orçamento disponível e outras prioridades que podem surgir, como em casos de catástrofe, arrecadações que não foram batidas metas, entre outros. Essa reavaliação motiva o alinhamento anual das metas, viabilizando pelas diretrizes orçamentárias. Definidas as diretrizes para o ano, o governo está apto a viabilizar a execução dessas metas, estimando as receitas e fixando a programação dessas despesas para o exercício financeiro através da Lei Orçamentária Anual. Todo esse processo de planejamento e execução das ações do governo está sujeito à Lei Complementar 101 de 2002, que determinam que os objetivos e gastos públicos sejam previstos na PPA, LDO e LOA. Dessa forma, podem ser fiscalizados pela população e pelo Poder Legislativo, como senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a LDO municipal? O conceito que a gente pode dar com a LDO municipal é que, assim como a União, os municípios eles também devem seguir o mesmo processo de planejamento e utilização das receitas. Por isso, elas possuem seu próprio planejamento plurianual, as diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Mas a diferença é que, em vez de elas serem construídas e avaliadas por órgãos nacionais, as legislações elas ficam a cargo das instituições municipais e as metas elas serão executadas sob o comando do prefeito. Seguindo, você sabe para que foi criada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e qual a sua função? Imagine que o Estado funcione como uma casa e nessa casa mora uma família que mensalmente levantam recursos através de trabalho, investimento e outras formas de lucro. Ao final de cada mês, essa família se reúne e analisa suas despesas. Colocam à frente das despesas as principais necessidades para sua sobrevivência, que são moradia, luz, água, alimentação, e dão prioridade a essas despesas. Posteriormente, vão levar em conta as despesas que são essenciais, mas não tão essenciais quanto as primeiras, que seriam internet, mensalidades escolares, e aí fazem um planejamento para só no final reservarão alguma parte do dinheiro para fazer uma viagem, um lazer. Se essa família segue à risca todo esse planejamento, priorizando as contas básicas e posteriormente arcando com as despesas de média essencialidade e deixando por fim o lazer,
seguindo esse planejamento à risca, é difícil que o orçamento dê errado. Vou lembrar vocês o que a Constituição fala acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso quer dizer que o Estado, ao seguir à risca a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não só atende ao que doutrina a Constituição, mas também previne que o orçamento falhe para atender às necessidades básicas da população. Ou seja, seguindo à risca, ele vai conseguir atender de forma contínua o essencial e ainda assim vai sobrar dinheiro para as outras despesas inerentes ao Estado. Bom, complementando a fala anterior, a LDO ela presta a fazer um alinhamento, tá, entre os objetivos e a realidade, ajustando as ações do governo, o que realmente é preciso fazer, o que realmente é possível fazer a cada ano, com base no orçamento previsto. Desse modo, é possível ter um controle maior sobre as receitas e despesas públicas que devem ser escolhidas criteriosamente. Lembrando que existe o plano plurianual e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, qual é a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias nesse cenário? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o orçamento do próximo ano, para os gastos dos próximos anos. E ela orienta a elaboração baseando-se no plano plurianual. A LDO é fundamental para conectar-se os objetivos às possibilidades, aproximando-se da realidade da União ou dos municípios. Fazendo uma analogia a um caso prático, vamos supor que uma prefeitura organizou um evento e para ele separou um orçamento. E esse orçamento ele foi incluso no plano plurianual. Só que, ao decorrer do tempo, ocorreu uma enchente que afetou a cidade em diversos setores e afetou também os gastos. Consequentemente, a prefeitura teve uma necessidade de entrar nesse orçamento que estava direcionado para outras coisas. O plano plurianual precisou de ajustes para que esses recursos se voltassem às ações de reparação depois das enchentes. Sem a LDO, ficaria complicado realizar esses ajustes e redirecionar o plano plurianual rapidamente. Como já foi dito anteriormente, a LDO garante o andamento dos projetos indispensáveis para oferecer uma vida digna à população, além de evitar o endividamento desnecessário dos municípios e da União. As diretrizes também determinam os valores que devem ser poupados e o pagamento de dívidas que já existem. Eu vou explicar um pouco para vocês agora sobre o que determinam as leis de diretrizes orçamentárias. Elas têm o intuito de disciplinar aquilo que é prioritário e as regras para o uso do orçamento. Ou seja, a LDO ela vai estabelecer limites para as despesas dos três poderes, sendo eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Além disso, ela também fixa um montante de recursos que devem ser economizados para as futuras ações e ela promove um equilíbrio entre as receitas e as despesas. Ou seja, assim como ela autoriza o aumento de receitas que são destinadas ao pagamento de servidores públicos, ela também regulamenta a transferência entre os entes públicos e privados, com a finalidade de evitar. Ele também vai determinar o foco para a concessão de financiamentos pelos bancos públicos. A gente tem um exemplo claro disso como o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Isso ainda que a gente tem na legislação um capítulo inteiro em que ela prevê as diretrizes caso a próxima LDO não seja aprovada a tempo. Ou seja, antes que o ano seguinte termine. Logo, cada LDO, ela seja da União, de um Estado ou de um município, ela costuma ser bastante extensa. E o documento com as diretrizes orçamentárias federais de 2019, que foi sancionado em 2018, por exemplo, tem mais de 60 páginas, que foram distribuídas em 12 capítulos e diversas seções. Agora, explicando resumidamente para vocês o que a legislação compreende. São elas as metas e as prioridades da administração pública federal, a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos da União, as disposições para as transferências, as disposições relativas à dívida pública federal, as disposições relativas às despesas com o pessoal e encargos sociais e aos benefícios aos servidores, empregados e seus dependentes, a política de aplicação dos recursos das agências financeiras, oficiais e fomento, as disposições sobre a adequação orçamentária das alterações na legislação, as disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves
E, por fim, as disposições sobre a E transparência. para finalizar o conteúdo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quem está sujeito a ela? Todas as entidades que compõem o governo federal, estadual e municipal estão sujeitas à LDO, que define as diretrizes para o gasto orçamentário dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.